Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um dos movimentos literários mais marcantes da nossa história, que é o romantismo brasileiro. Ele surgiu no século XIX e foi muito mais do que um estilo literário. Ele foi também um projeto de identidade nacional, onde a literatura romântica buscava mostrar quem era o Brasil e quem éramos nós enquanto povo. O romantismo ele é geralmente dividido em três fases, onde cada uma tem características. Nessa primeira imagem, a gente traz a obra Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix, que é uma obra que traz o símbolo da Revolução Francesa de julho de 1830. Então, o romantismo ele surge na Europa, valorizando a subjetividade, a emoção e a natureza como resposta ao racionalismo iluminista. Esse movimento ele floresce em um período de profundas transformações sociopolíticas, como a Revolução Francesa e a ascensão à burguesia. Então, trazendo mais uma vez o indianismo, ele idealizou o indígena como herói nacional, símbolo da pureza e origem brasileira, em contraste com o colonizador. Então, obras como Iracema, de José de Alencar, ou Os Timbiras, de Gonçalves Dias, são exemplos de paradigmas dessa vertente. Na primeira geração romântica, a gente tem o nacionalismo e o indianismo. É uma fase que começa por volta de 1836 e ela foi marcada por um forte sentimento nacionalista, porque o Brasil ele tinha conquistado a independência recentemente e os escritores eles queriam construir uma literatura de autenticidade brasileira. Então, o grande símbolo dessa fase é o índio, porque ele é retratado como nacional, puro e corajoso, em contraposição à figura do europeu. Por isso também chamamos essa geração de indianista. Um exemplo bem marcante é a obra Iracema, de José de Alencar. Iracema ela é descrita como a Virgem dos Lábios de Mel. E seu romance com o colonizador Martim simboliza a união entre o europeu e o nativo, e é uma metáfora à formação do povo brasileiro. Além disso, na poesia, a gente tem Gonçalves Dias, que também foi muito essencial. Quem nunca ouviu os versos Canção de Exílio, que fala: minha terra tem Então, a primeira palmeiras fase da onde geração canta o romântica, sabiá. que vai de Pois é, esse 1836 a poema expressa o amor à 1850, pátria buscou uma de forma identidade literária sensível e nacional e emocionante. caracteriza pelo nacionalismo ufanista, exaltação da natureza, da pátria e a valorização do indianismo, como em Gonçalves Dias. Em contrapartida, a gente tem a idealização amorosa e a morte, onde o amor romântico, a idealização inatingível, frequentemente culminava na morte da amada ou do próprio eu lírico, exemplificado em Álvares de Azevedo. Então, essa obsessão ela revela a fascinação romântica pelo mórbido, o noturno e o sofrimento existencial. Já a segunda fase, que se desenvolve a partir da década de 1850, ela é conhecida como a geração do mal do século ou ultrarromântica, porque aqui o tom muda completamente. Os escritores eles falavam de temas como amor impossível, morte, tédio e pessimismo. É a fase mais sombria do romantismo. Um exemplo é o poeta Álvares de Azevedo, com a sua obra Lira dos 20 Anos. Ele traduzia muito bem o espírito dessa geração, que eram jovens sonhadores, que idealizavam o amor, mas viviam atormentados pela dor e pelo desencanto. Um trecho famoso do seu poema que diz assim: se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Então, a gente percebe como a morte aqui, nessa geração, parece como Então, a uma segunda espécie de geração, que vai alívio, até uma mística, 1860, refletindo um que sentimento além de de ser conhecida como desajuste, mal do fragilidade século, também foi existencial conhecida da como juventude. ultrarromantismo ou ultrarromântica,
Ela caracterizou-se por um intenso pessimismo, melancolia, tédio existencial, escapismo da realidade, características que a gente consegue ver perfeitamente na obra de Álvares de Azevedo. Chegando na terceira fase, que acontece já na segunda metade do século XIX, o romantismo brasileiro ele ganha um tom mais engajado, porque os escritores eles assumem uma postura de denúncia social, onde eles falam sobre escravidão, desigualdade, liberdade, e essa geração ela ficou conhecida como condoreira. Por quê? Os poetas da época eles se comparavam com o voo do condor, que é a ave que simboliza a força, a liberdade. E um grande nome dessa época é Castro Alves. Quem nunca ouviu falar na obra Navio Negreiro, de Castro Alves? Então, a sua obra é a sua obra mais conhecida, que é um grito contra a escravidão, onde ele descreve de forma dramática a violência sofrida pelos africanos trazidos à força para o Brasil. E um trecho impactante dessa sua obra é quando ele diz assim: Na terceira fase, trazemos Eusébio de Queiroz, nessa imagem, onde foi criada a Lei Eusébio de Queiroz em 4 de setembro de 1850, que foi a lei que proibiu o tráfico de escravos africanos para o Brasil. Então, a terceira fase, que vai de 1860 a 1880, ela transcende o individualismo para o engajamento social. Então, poetas como Castro Alves, eles abordavam a abolição da escravatura e a república, usando a poesia como uma tribuna. Então, trazendo como temática para essa fase, eles tinham o foco na denúncia social e política, a abolição da escravatura e república. A gente traz Castro Alves, que a gente já citou aqui, né, a sua obra, e a gente tem o poeta como orador, como voz engajada. Então, resumidamente, a primeira geração, ela exaltou o Brasil e criou um herói nacional, que é o índio. A segunda geração, ela mergulhou no pessimismo e no culto à morte. E a terceira geração, ela se engajou em causas sociais e deu voz aos oprimidos. E essas três fases juntas, elas mostram como o romantismo ajudou a moldar a identidade cultural brasileira e dar novos caminhos à nossa literatura.